Oi, gente! Tudo bem com vocês? Cara, primeiro vídeo no canal depois de 6 anos, sim. Eu parei, gente, com o canal. Aconteceu muitas coisas na minha vida, escutei muitas coisas que acabei deixando levar pro coração, mas eu voltei. Eu sei que esse canal tem um propósito. Deus, ele me chamou pra algo grande, pra um propósito grande. E eu fugi por 6 anos. Mas eu voltei. O canal, ele é um projeto de Deus na minha vida. Nesses 6 anos aconteceu muita coisa comigo, muita coisa. Eu casei, engravidei e hoje eu sou mãe de um bebê lindo, maravilhoso. O intuito desse canal é eu trazer experiências, minhas experiências como mãe, rotinas, dicas, essas coisas assim. Que eu acredito que a maternidade, ela te dá muitas experiências e é algo divino, né? É algo maravilhoso. Ser mãe é algo tão grande, tão poderoso, é algo de Deus mesmo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho delicado. Então, ó, bote a cadeirinha aí, sente, você que tá no sofá, na cadeira, na cama, senta e vamos prosear um pouquinho. O teste do pezinho do Lohan deu alterado, sim. Vou contar pra vocês como que a gente descobriu isso. O Lohan, ele nasceu bem. Meu parto foi bem. A minha gravidez foi ótima, foi excelente. Eu não tive nada, gente. Eu não tive pressão alta, pressão baixa, eu não tive diabetes, eu não tive nada. Em nenhum momento eu precisei ir no hospital porque eu tava sentindo alguma coisa fora do comum. Não. E meu parto também foi tranquilo. Embora eu tive hemorragia, eu tive algumas coisas assim, que faz parte, cara. Eu entendo que faz parte do parto. Meu parto foi muito tranquilo. O Lohan nasceu bem, nasceu saudável, nasceu gordinho. E a gente passou por uma situação onde o Lohan ele precisou ficar internado. Depois de 5 dias de vida, a gente passou por uma situação onde o Lohan precisou ficar internado. E esse assunto eu quero trazer um vídeo pro canal explicando, porque eu acredito que muitas mães passaram pela mesma coisa. Sabe? Que eu passei, principalmente eu sendo mãe de primeira viagem. Então eu acredito que muitas mães passaram pela mesma coisa que eu passei. Mas enfim, o Lohan ele precisou ficar internado 5 dias. E quando a gente chegou em casa na segunda. Quando foi na sexta-feira, eu fui olhar o teste do pezinho do Lohan, o resultado do teste do pezinho dele. E assim que eu entrei, apareceu lá que o resultado é alterado, que a gente precisava fazer de novo o exame. Gente, mãe de primeira viagem, eu sou uma mãe de primeira viagem mesmo, eu não entendia de nada, eu não, sabe? Então, quando deu alterado, eu assustei muito. Tipo assim, eu assustei muito mesmo, eu falei, pronto. O que tá acontecendo? E deu alterado para fibrose cística. O valor de referência da fibrose para dar negativa era menos de 70. A do Lohan deu 180. E o Matheus, a gente assustou porque, cara, como assim 180? Como assim 180? Então a gente se desesperou um pouco, sim. Pesquisamos no Google, porque Google, e uma doença grave, rara, que não tem cura. Pegamos nisso, cara, é uma doença grave, rara, que não tem cura. A gente foi no posto. Na sexta-feira, 6 horas da noite, tá? Quando a gente descobriu, a gente, nesse horário mesmo, a gente não tava nem aí, a gente pegou e foi no posto. Só que, quando você recebe uma notícia ruim, você espera que alguém te tranquilize, você espera que alguém fale com você assim, ah, não, fica calmo, é comum, acontece, tá tudo bem. E a gente esperava, mas a gente tava esperando uma notícia dessa, a gente esperava chegar no posto e o posto dizer assim, não, é comum, o teste pode dar alterado mesmo, não se preocupa não. E ninguém deu uma notícia boa pra nós. Quando a gente chegou, a mulher olhou o teste e ela falou, nossa, mas deu muito alto. E o Matheus falou, mas é grave? Ela falou, é grave. A fibrose cística é uma doença muito grave. Pediu pra gente voltar lá na segunda-feira, porque naquele momento eles não estavam mais coletando. Só que o Matheus, como a gente tava desesperado, a gente preferiu ir na maternidade. Então a gente pegou, saiu do posto e fomos direto na maternidade. E quando o pediatra, ele olhou o teste, ele teve a mesma reação. Meu Deus, o teste deu muito alto. Como assim 180? E naquele momento, eu falei, pronto, Senhor. E aí o Matheus perguntou assim, mas é grave? Porque ele pergunta, gente. O Matheus, ele gosta de fazer uma pergunta. E ele falou, é grave sim. E o Matheus falou, mas tem tratamento? Perguntou, né? Tem tratamento? Ele falou, olha, tem. Até tem. Mas a fibrose é uma das doenças mais chatas de todas as doenças que pode dar no teste pra gente. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês, ó. O que é a fibrose? Aonde que ela mais entra, qual que é a gravidade? E aí o pediatra, ele falou, olha,
vou passar pra você um remédio e repete o teste. Gente, só que assim, sendo sincera, eu vi nele que ele já, tipo assim, diagnosticou o Lohan com aquela doença e de que seria quase impossível o valor ser revertido, seria quase impossível fazer o teste de novo e dar o negativo. Acredito que ele já, tipo, meio que olhou e falou, cara, pelo tanto de tempo que eu tenho de medicina, um valor tão alto desse é um positivo verdadeiro, sabe? Eu voltei pra casa desnorteada, chateada, triste, com um sentimento de culpa. Porque a gente que é mãe e pai também, tudo que acontece com o nosso filho, a gente acha que a culpa é nossa e comigo não foi diferente. Eu me senti tão culpada, mas tão culpada, eu me senti tão mal. Quando foi no sábado, porque isso aconteceu na sexta, quando foi no sábado, eu não existia, eu só chorava. Eu ficava com meu filho que tinha, sei lá, 15 dias no colo e eu chorava. E o meu sentimento era, mano, ele tá passando por isso por culpa minha. Isso é culpa minha, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrível, porque a gente já tinha passado por uma situação também, do tempo que o Lohan ficou internado, que não foi um tempo bom, sabe? Foi um momento muito difícil, uma luta, sabe? Uma luta muito grande no tempo que o Lohan, ele ficou internado, e a gente tava passando por isso de novo, então meu sentimento foi esse, cara, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrível. Aí o Matheus, ele me viu naquela situação, e o Matheus chegou pra mim e falou, não, você vai levantar e você vai orar. Porque nós servimos um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que faz. Essa doença ela não vai chegar até o nosso filho. Ora. Começa a orar, começa a falar com Deus, não fica assim não. Ele me falou uma frase que ficou na minha mente, que ele disse assim, não deixa a sua fé oscilar. Essa frase, ela ficou na minha mente, eu falei, cara, é verdade, eu não posso deixar minha fé oscilar. Eu nunca fui o tipo de menina, de cristã, que questiona a Deus sobre as coisas que acontecem. Não, eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. Porém, eu estava fraca. Eu estava no meu puerpério. Eu tinha tomado pontos, vários pontos no meu pós-parto. Eu estava operada. Eu tinha passado por um momento difícil com a internação do Lohan e agora isso de novo. Então, eu estava fraca. Eu estava chateada, destruída. Mas eu peguei aquilo que o Matheus, meu marido, me falou e eu fui pro joelho. E eu comecei a orar. E eu comecei a falar com Deus, Deus, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O Senhor é um Deus que curou no passado, que cura no presente e continuará curando no futuro. E eu comecei a orar. E eu comecei a falar com Deus. Deus, o Senhor é Deus que fez o mar vermelho se abrir. O Senhor é um Deus que fez paralítico andar. O Senhor é um Deus que fez um cego ver. O Senhor é um Deus onde fez cair fogo do céu. O Senhor é um Deus onde uma mulher que estava com uma enfermidade há 12 anos, onde os médicos não sabiam mais o que fazer, ela só encostou no Senhor e ela foi curada. O Senhor é um Deus que disse para o morto, Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto há 4 dias levantou e saiu. É um Deus que disse para uma menina que estava morta, menina, levanta e anda, Talita cume. E a menina que se encontrava morta levantou e andou. E eu falei, Deus, o que é essa doença para o Senhor? Nada. O Senhor é maior do que qualquer coisa. Então eu peço, eu clamo. E eu tava falando com as lágrimas escorrendo. Cura o meu filho. Gente, eu tava colocando colos de joelhos e eu falava, cura o meu filho. Porque os médicos olharam e disse que o resultado deu muito alto, mas o Senhor é o Deus que faz, então eu clamo ao Senhor, cura o meu filho. Gente, a oração, ela limpa, ela lava a alma. Eu me senti bem melhor sim. Passou sábado, passou domingo, chegou na segunda, a gente foi refazer o exame. E mais uma vez eu esperava uma notícia boa. Eu esperava alguém falar, não se preocupa não, porque geralmente o exame dá alterado mesmo, mas ninguém disse nada, pelo contrário. Mais uma vez, a mulher olhou o resultado, a mulher que colheu o exame, não era a mesma, né? Ela olhou o resultado e disse, deu muito alto, mãe. Como assim? Deu muito alto. E a gente voltou pra casa, o Matheus foi trabalhar, eu voltei pra casa. E na minha sala aqui, ó, gente, orando, mais uma vez eu estava. E eu fiz a mesma oração, Deus, o Senhor não mudou. Só que eu entendo que Deus, ele gosta de sinceridade. E eu falei com Deus, Deus, meu coração se encontra aflito. Eu estou desesperada, porque eu realmente estava desesperada. E nesse momento, ó, eu tô arrepiada, gente. Nem dá pra ver, né? Mas eu tô arrepiada. Nesse momento, naquele momento, eu senti o Espírito Santo de Deus me abraçando.
E o Senhor, ele começou a falar comigo através de um louvor. Que o louvor, eu vou deixar a letra aqui passando, porque se eu cantar, o YouTube pode bloquear. Quando eu senti o Senhor cantando, como se eu estivesse falando aqui pra vocês, falando este louvor comigo, eu comecei a chorar mais do que eu já estava chorando. Eu não sei como é que ainda tem lágrima dentro de mim, porque ou a épocazinha que eu chorei. E naquele momento eu senti Deus confirmando a cura sobre a vida do Lohan. Naquele momento eu tive a certeza que Deus ele estava entrando com a cura sobre a vida do meu filho. Eu tive a certeza que Deus ele estava revertendo o resultado. Eu mandei mensagem pro Matheus na hora, falei, Matheus, e eu expliquei pro Matheus o que aconteceu. O Matheus falou, eu nunca tive dúvida que Deus ele ia curar. E aí a gente foi pegar o resultado do teste do Lohan no sábado. E aquele resultado, gente, que tinha dado 180, onde os médicos olharam e falavam, meu Deus, é muito alto. O resultado deu 14. Aquele resultado, onde deu 180 e as pessoas já estavam falando, ah não, você tem que começar o tratamento em tal lugar, onde os médicos já estavam passando até vitamina pro meu filho tomar, o resultado deu 14. Ou seja, Deus ele reverteu o cenário. Deus ele mudou, mas não tem cura. Mas é uma doença que não tem cura, é uma doença grave, rara. Deus ele é o Deus que cura. Deus ele é o Deus que faz. E hoje, gente, pra glória do Senhor. Olha, meu filho tá aqui, ó, no quarto, dormindo bem, saudável, 8 meses. O Lohan tem 8 meses aqui. Bem, saudável, não tem nada. Pra glória de Deus. Então, gente, esse vídeo aqui, ele tem um propósito, sim. De mostrar pra vocês o tamanho de Deus que nós temos. Um Deus que faz, um Deus que cura, um Deus que transforma. Como eu disse, eu sou mamãe com propósito. Eu sou mamãe com propósito. Eu acredito que tudo que eu vivo na minha vida tem um propósito, tem um porquê. E às vezes você tá passando pela mesma coisa. Às vezes o teste do pezinho do seu filho deu alterado. E você tá desesperado, desesperada. Como que eu vou fazer? Confia no Senhor. Ou às vezes você recebeu um outro diagnóstico. Confia no Senhor. Ou às vezes é uma causa na justiça, não sei. Confia no Senhor, porque nós temos um Deus que faz, um Deus que cura, um Deus que é grande, que é poderoso. Olha os médicos, não, 180 é muito alto. Hoje meu filho tá bem, saudável, sem doença nenhuma, pra glória de Deus. Gente, então esse foi o vídeo, tá bom? Eu vim aqui pra contar minha experiência com vocês como mãe. Uma das grandes experiências que eu já passei na minha vida. Como eu falei, minha filha só tem 8 meses, mas a maternidade é algo que te dá muitas experiências, que faz você levar pra vida, né? Então, o YouTube, voltei pro canal com esse intuito, com o intuito da qual Deus me chamou, queimou no meu coração que eu posso ajudar outras mulheres, eu vou ajudar outras mulheres a viver a maternidade com mais leveza, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Comenta aqui embaixo qual a experiência que você já passou com o seu filho, com a sua filha. Me conta uma experiência que você passou com maternidade, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, me ajuda nesse novo projeto, porque eu quero voltar, eu quero cumprir aquilo que Deus ele tem me chamado, tem me escolhido pra fazer, e eu conto com a ajuda de vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo.